Olá, galerinha. Nós vamos estar falando, né? Boa tarde aí, galerinha do sétimo ano B. Nós vamos estar aí concluindo o nosso capítulo 12, referente ao nosso conteúdo, né? De algumas atividades que ficaram aí deste capítulo, que está falando aí sobre a saúde pública, tá? Então, vamos lá na página 32, onde eu vou estar aí compartilhando com vocês a respeito das atividades finais do capítulo. Então, vamos lá. E depois a gente já vai dar início aí ao nosso capítulo 13. Semana que vem nós teremos atividades avaliativas, né? Onde eu estarei pedindo para vocês aí, frente aos 3 capítulos da nossa apostila, porque são capítulos simples. E a gente vai ter os plantões, né, para vocês estarem realizando aí as atividades também, tira dúvidas. Então, vamos lá, galerinha. Os trabalhos avaliativos que eu peguei do terceiro bimestre mensais, vocês foram muito bem, viu? Quem me entregou, gostei pra caramba das notas aí do sétimo ano B. Sei que não estava complicado, né? Vocês conseguiram se desenvolver muito bem ali. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento aqui para facilitar esse... Dá para ver, gente? Está dando para ver? Compartilhou. Eu vi que tem alguma coisa no bate-papo, mas ele não está abrindo. Ele está dando janela bloqueada. Só um momentinho. Tá, beleza. Obrigada, Daniela. Se tiver alguém com tela preta aí, que não visualiza a apostila, por favor, me comunique, ok? Então, vamos lá. Recentemente, o Brasil registrou alguns surtos de febre amarela transmitido pelo ciclo silvestre, o que deixou o país em alerta quanto à doença. Porque há uma grande preocupação de que o vírus da febre amarela chegue às grandes cidades. Aí está falando por causa da maior densidade, né? Quanto mais pessoas infectadas com vírus em relação à densidade populacional urbana que a gente fala, né? Pode se disseminar a febre amarela com maior rapidez aí, frente que os mosquitos da Aedes aegypti também são pontos transmissores aí da doença, porque é só picar o hospedeiro, né, que seriam nós, que estamos infectados ou possivelmente infectados, e transmitir para outra pessoa. Então, há uma disseminação muito rápida, né, frente aí à maior densidade populacional. E aí ele fala que, além disso, embora a doença se transmita geralmente pelo mosquito, né, a Emagus por via do ciclo silvestre, o vírus também pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, como eu falei para você, que é um mosquito bastante comum em áreas urbanas, por causa que ele transmite também a dengue, né? A número 2, de que maneira o saneamento básico pode ajudar a melhoria da saúde pública. O saneamento básico é uma das frentes, né, que o governo precisa, ele é obrigatório aí, né, dar o saneamento, porque ele é uma fonte, né, um fator muito importante na prevenção de doenças. Bem antigamente, vamos colocar aí há 100 anos atrás, mas isso ainda existe, tá? Relatos que as pessoas em regiões que não têm saneamento básico, elas ficam mais propensas a doenças que a gente pode dizer comum, como diarreia e vômito, né? Surtos de diarreia e vômito, o que pode levar a desidratação severa, principalmente crianças, né? E idosos, porque eles têm perdas muito rápidas e têm a reposição muito lenta das perdas de eletrólitos quando acontece diarreia e vômito. E isso pode levar à morte. Então, o saneamento básico, ele traz aí a prevenção de doenças. E eles falam ali, nos locais em que as condições de saneamento não são adequadas, as pragas podem ser mais frequentes. A gente falou sobre a leptospirose. A leptospirose é transmitida pelo xixi do rato. E em lugares que não tem saneamento básico, há uma proliferação de ratos muito grande. Então, por onde os ratos circulam, eles vão urinando, e se a gente tem contato com a urina do rato, a gente pode pegar o vetor aí, né, transmissor, e ter contato com o vírus da leptospirose, o que se não for tratado de forma adequada, porque não tem vacina, como nós vimos na nossa apostila, não tem vacina contra a leptospirose, mas tem o sistema de prevenção, que um dos sistemas de prevenção é ser
sim ter o saneamento básico na região. Isso diminui o caso de doenças, tá? E aí ele fala ali que a água pode ser contaminada e as enchentes podem se ter aí, né, repetir em períodos mais curtos. Hoje a gente está vendo, já começamos a ver nos noticiários, como todo ano, né, onde começam os períodos chuvosos em determinadas regiões do Brasil e começam aí os famosos alagamentos noticiados ano a ano, sem nenhuma, né, prevenção ou um olhar mais delicado das autoridades públicas frente a esse problema que é ocasionado aí. Eu tenho 40 anos e desde que eu me conheço por gente, a Maiara deve também me dar um apoio nisso, a gente vê essas notícias de alagamentos frequentes em várias regiões, né, que se a gente for parar para pensar e pegar os últimos 5 anos, geralmente são as mesmas regiões, ou seja, as autoridades públicas não tomam aí, né, as devidas precauções para que esses alagamentos deixem de existir, né, porque existe forma de evitar isso, quando a gente tem um planejamento urbano adequado, né, e, frente a isso, um sistema de saneamento básico eficiente também. A captação de chuva, ela cai, ela vai diretamente nos esgotos, tá, galerinha? Água de chuva pluvial. Então, ali é número 3. Então, vamos lá. Alguma dúvida, coloca aí que eu faço esse compartilhamento e a gente faz a leitura aí da questão. Então, está bloqueada aqui no compartilhamento a tela do chat, infelizmente. Não sei por quê, tá? Observe o gráfico a seguir, que traz a taxa de mortalidade infantil para cada região do Brasil, entre os anos de 2000 e 2010, ou seja, um gráfico de 10 anos. Considere esse indicador de saúde para responder, né, as perguntas que se seguem. Então, eu tenho a taxa de mortalidade infantil na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, as regiões do Brasil. Então, a gente tem ali a letra A. Com base no gráfico, né, nesse gráfico aí, tá? A gente tem ali, azul são as torres do ano de 2000 e as laranjadas ou amarelas ou marrom aí, eu não sei identificar essa cor, seria o ano de 2010, tá? Com base nesse gráfico, pode-se afirmar que a saúde melhorou ou piorou no Brasil? Nesse gráfico aí dá a intenção que a saúde melhorou, né? E aí a gente tem que olhar, analisando ali os números. Deixa eu só ver, porque eu não estou conseguindo ver ali. É o número de crianças com até 1 ano que morreram a cada 1000 crianças nascidas vivas, né? Então, ele fala que melhorou, pois a gente tem aí, em algumas regiões, a redução da taxa de mortalidade infantil. Isso é um indicativo de que a saúde está melhorando. Quando a gente tem aí, né, a gente vai ver lá no capítulo 13, qualidade de vida, entra aí para os quantitativos da qualidade de vida, entra aí a mortalidade infantil. Então, quanto menos mortalidade infantil registrada em uma região, quer dizer que a qualidade de vida está aumentando. A letra B. Em qual das regiões você acha que o governo deveria investir mais verbas, né, ou verba, para a saúde pública? Explique. A gente está vendo ali que o gráfico está mostrando para nós que seria a região norte, né, nordeste, que a gente tem ali um número mais elevado de mortandade infantil frente aos outros estados, né? Pois é onde as taxas de mortalidade infantil são mais altas, tá? Em relação ao restante do Brasil. Então, nós vamos ali para a questão número, a letra C, perdão. Gostei que está lendo a minha apostila, porque o quadro está em cima. Considerando a meta da Agenda de 2030, lembrando que nós estamos no ano de 2020, em reduzir a taxa de mortalidade infantil para 25 mortes, né, a cada 1000 nascidos vivos, como você avalia a situação no Brasil? Com base ali no gráfico, ele fala que a gente pode dizer que em algumas regiões essa meta já foi atingida, como é o caso da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Só precisa atingir aí, né, a região Norte e a região Nordeste, que merece aí um investimento para que a meta seja atingida. Em 2010, a mortalidade infantil estava em torno de 35 mortes para cada 1000 nascidos vivos. Então, é um gráfico que eles vão fazendo, essas coletas de dados acontecem sempre dentro de hospitais, tá? Não são levados em conta os nascidos com parteiras, infelizmente, porque a gente sabe que nessas regiões Norte e Nordeste, existe um quantitativo de mulheres que precisam do auxílio de parteiras pela distância em frente aí a um hospital para poder aí ter o seu filho, né, no hospital. Então, assim, por isso que o Ministério da Saúde fala que existem alguns dados que não são muito condizentes dentro da região Norte e Nordeste por causa dessa
desse ponto em questão onde muitas mulheres recorrem a parteiras, tá, para realizar seus partos e não são quantitativos que entram nesses dados. A falta, vou estar lendo porque o gráfico está em cima, a imagem de vocês. A falta de conhecimento sobre determinados temas pode motivar um pensamento preconceituoso por parte de algumas pessoas. É o caso dos transtornos psicossociais. Converse com um colega sobre o assunto e escreva um pequeno texto que comente, né, a importância de abordar esses problemas de forma respeitosa e acolhedora. Pesquise dados e outras informações a respeito desses transtornos a fim de complementar este texto. Alguém quer falar a respeito por acaso fez essa questão na apostila aí, pode abrir o áudio para poder estar explanando aqui o seu ponto de vista. Caso ninguém tenha feito, não tem problema, a gente já passa para a questão seguinte, tá? Porque aqui é uma resposta pessoal. Alguém quer se manifestar? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o bate-papo. Vou ter que interromper. Não, obrigada, Daniel. Então, beleza, galerinha. Um tipo de transtorno que a gente fala aí relacionado aos psicossociais seria, por exemplo, o autismo, síndrome de Down, né? Esses daí a gente não são muito, as pessoas são um pouco ignorantes frente a esse tipo de transtornos, são mais palpiteiros do que conhecedores, infelizmente. A questão número 5, ele fala que a educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da coletividade. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que corresponde aos objetivos da educação em saúde. Seria a letra D, aí, que é conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor. Se nós não temos a saúde, não é só a saúde que a gente está falando relacionado ao prédio físico, como os hospitais, postos de saúde e UPAs. A gente está falando da saúde, educação e saúde, é no cuidado que você tem para se prevenir contra determinadas doenças também, tá? Então, a gente tem que levar em conta tudo isso. Então, ele fala que é para conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor. É de grande valor nós termos saúde, porque sem saúde, a gente pode dizer aí, né, nós temos aí um problema muito recorrente de atestados médicos quando as pessoas estão trabalhando, porque sem saúde a gente não consegue fazer quase nada, galerinha. Então, a gente fica bem limitado. O que a gente precisa para gozar de uma boa qualidade de vida, principalmente, é a saúde. É um dos fatores, né, que nós vamos estar vendo aí sobre o tema de qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, olha só, de vida, ela tem vários fatores que entram para que a sociedade entenda o que é qualidade de vida. Muita gente fala que qualidade de vida é ter dinheiro, né? Mas não é isso, não. O dinheiro ajuda você a ter qualidade de vida, mas não é o principal fator. E quando a gente entra, existe um índice que como fala, aqueles locais que estudam as melhores cidades para melhor viver, eles levam em conta a qualidade de vida. E para isso, alguns pontos são levantados e pesquisados para que possa se chegar de fato, a registrar que aquela cidade, aquela região, ela possui aí para os moradores qualidade, ela dá para os moradores uma qualidade de vida superior a outros lugares, né? E a gente vai estar lendo essa primeira parte ali. A expressão qualidade de vida está cada vez mais presente em nosso cotidiano, mas você sabe o que ela significa? Como é possível definir se determinada população tem boa qualidade de vida? Para definir isso, são avaliados diferentes fatores. Eu não estava lembrando a palavra. Fatores. Como riqueza de um país, que é o produto interno bruto daquilo que o país produz, tá? E a distribuição dessa riqueza pelo número de habitantes, que é a renda per capita. É o quanto que cada pessoa ganha. É uma média, tá? De frente à população de determinada região, que muitas vezes ocorre de maneira desigual. A tirinha a seguir ilustra esse assunto. Analise atentamente e responda. Olha lá, o produto interno bruto. Eu tenho aqui a maçã e aqui eu tenho a população, a renda per capita. Se for para distribuir igualmente,
Todo mundo teria o mesmo valor de salário anualmente, tá, gente? Anual. A renda per capita anual. Só que a distribuição de renda não acontece dessa forma. Olha lá, ó, cada um ficou com menos da metade, ficou com um quarto da maçã e o rapazinho ali acabou levando tudo. Essa é mais ou menos a distribuição de renda. Se a gente for pegar o nosso país, para isso, a gente tem uma amostra que 80%, um pouco mais, é 81,79%, se não me engano, por cento da população vive com um salário mínimo, tá? 80%. A riqueza do país, ela está concentrada em 1% da população. A riqueza do país, o montante maior, está concentrada em 1%. Então, se vocês quiserem fazer os cálculos, aí a professora Priscila pode fazer com vocês também. Nós somos 223 milhões de brasileiros. Apenas 1% tem a concentração das maiores riquezas do país. Tá? Estou falando em relação a volume monetário, não estou falando em relação a bens e patrimônios, porque leva tudo isso em consideração. Então, a riqueza do Brasil está concentrada, né, as pessoas mais ricas do país se concentram em 1% da população. Mas, a senhora falou de 80% e falou de 1%. Aí, aquele restante fica ali. Aí tem as categorias, né, que dividem a população em classe A, B, C, D, E, F, deve ter até a Z, porque tem a gente aí abaixo da linha da pobreza, né, que são aí as pessoas que não são assistidas, né, são os mais desfavorecidos, que não entram, são pessoas que sobrevivem por dia, gente, com menos de R$5, com menos de R$10, perdão, estão abaixo da linha da pobreza. Então, imagina você viver com menos de R$10 por dia. Ah, mas dá para comprar marmitex. Então, imagine uma pessoa, mas não é uma pessoa, geralmente é uma família, com mãe, pai, 2, 3, 4, 5 filhos, que precisam viver com R$10. Então, essas pessoas são classificadas abaixo da linha da pobreza, tá? Então, é bem desigual. A renda mundial, ela é totalmente desigual. A concentração de riquezas da população, ela é bem desigual. Então, não é isso que, mas tem gente que tem mais dinheiro do que eu. Às vezes a gente fala que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, mas a gente acaba não cuidando da nossa e prestando atenção no que está ao nosso redor. Muita gente tem aí a sorte, são afortunados de nascer em berços, né? Financeiramente bem estruturados e terem aí uma condição de vida bem tranquila. Outros precisam aí estar correndo atrás disso. E a gente tem que levar em consideração a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida no nosso país, ela não é, o Brasil possui qualidade de vida. Não, frente, por exemplo, a Finlândia, a Suécia, uma comparação bem drástica, eu vou colocar, porque são países de primeiro mundo, tá? A qualidade de vida deles lá é bem superior à nossa. Por quê? Porque eles têm serviços de qualidade, tanto públicos, tá, como particulares. E a renda per capita deles é altíssima. Tá? A população ela é bem favorecida financeiramente. Tanto que esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre a Suécia não teve um baque financeiro, porque a situação financeira de seus moradores, a Suécia como um todo, eles estavam bem assegurados financeiramente. Poucos foram atingidos com alguma crise econômica. Isso foi uma reportagem que a própria primeira-ministra estava falando, né? Representante do governo. Então, assim, isso quer dizer que ali gera-se qualidade de vida em todos os âmbitos para que a população esteja ali bem assegurada. E aí ele fala ali, como você responderia essa pergunta? O que é qualidade de vida? Cada um de vocês pode estar respondendo aí, né, no pensamento. Acesso à alimentação, à água tratada, serviços de saúde, moradias seguras, educação escolar, são diversos os fatores considerados quando se pensa em qualidade de vida. Nós temos aqui no Brasil algumas cidades que são pontuais, onde nós temos qualidade de vida. A população que reside em determinadas cidades aqui no Brasil possuem qualidade de vida. Por quê? Porque os serviços prestados à população são de qualidade. Isso gera qualidade de vida, tá? Para muitas pessoas, a ideia sobre qualidade de vida está relacionada com a riqueza de um país, que eu falei que não está. Dessa forma, os indivíduos que vivem em países desenvolvidos teriam maior qualidade de vida. Falando num todo, sim. Num todo, sim. Mas eu quis dizer que não está ligado financeiramente ao indivíduo.
O país, quando ele tem uma estrutura adequada, igual a Suécia, ele vai dar qualidade em tudo que puder para que seus moradores que ali residem tenham uma qualidade de vida. Isso faz também a qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida, mais longa é a vida da pessoa também. A qualidade de vida está ligada à longevidade do ser humano. Tá? Pessoas que não têm qualidade de vida, ela tem uma longevidade muito menor do que muitas pessoas que possuem qualidade de vida e moram em lugares que têm qualidade de vida também. Então, para classificar os países quanto ao nível de desenvolvimento, é utilizado principalmente o valor do produto interno bruto, ou seja, que é o PIB. A professora Priscila deve ter falado em algum momento com vocês, se não ouviram sobre isso, procurem a respeito. O PIB é a medida de atividade econômica e da riqueza de uma região ou de um país em determinado período, com base no valor dos bens e serviços produzidos nesse período. Aqui no Brasil, fala-se do PIB. Fala-se que esse ano o PIB pode ter 4%, né, uma diminuição de 4% frente ao PIB do ano anterior. Fala-se, eles vão fechar o ano, aí nós vamos ter certinho qual que vai ser o PIB do Brasil. Tá? Eles fazem uma estimativa a cada 3 meses, que é o PIB trimestral, em relação às riquezas, depois fazem o PIB semestral e, por último, o PIB anual, que aí fecha. São estimativas de um ano para o outro e, ao final do ano vigente, é que fecha-se certinho esse número. Tá? A gente tem aqui os Estados Unidos como país, né, com maior PIB. Deixa eu baixar aqui. E o Brasil está, nesse ano aqui da nossa apostila, que foi no ano de 2019, que foi datado, o Brasil estava em 8º lugar, 80º. Fala-se que o Brasil vai terminar esse ano, entre 10º e 12º, estima-se. Então, baixou um pouquinho por causa da pandemia, né? Infelizmente. A Índia também baixou um pouquinho aí, a China diz que vai passar os Estados Unidos. Falam-se as boas línguas. Você deve ter percebido que o nosso país ocupa a 8ª posição na tabela que considera o valor do PIB. Será que o Brasil é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo? Não, está em 8º lugar, não é mais, é um dos. Né? Nós temos riqueza, nós geramos riqueza. Qual que é o nosso problema aqui? É na distribuição dessa riqueza. Ali, quando a gente fala, o PIB per capita, por exemplo, é calculado considerando a renda de um país em relação ao número de habitantes, ou seja, quanto cada habitante receberia. Igualmente, tá? O que aí já cai por terra, porque aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande, tá? De toda a riqueza desse país. Com esse cálculo, o Brasil passa a ocupar a 69ª posição. Decai aí na lista, né? No entanto, esses dados não condizem com a realidade econômica da população de um país, pois essa riqueza não é distribuída em partes iguais. Não existe geração de riqueza dividida em partes iguais em um país democrático. O que precisa se ter aí, né, um olhar mais carinhoso para entender isso. Não é que vai virar socialismo que vai ficar bom aí, né? Não estou querendo falar de política, mas é mais ou menos isso. A democracia traz aí a liberdade para que o cidadão venha a fazer aquilo que é necessário, né? Dá liberdade a ele. O socialismo não dá essa liberdade. Quando a gente fala na qualidade de vida, eu já vou direto ali nas questões da página 37, tá, galerinha? A gente tem que levar vários fatores. Não tem problema essa página preta aí, que eu vou ver a outra ali. Que ele fala ali, ó, qual país ocupa a primeira posição na classificação de cada índice a seguir? Do PIB. Se a gente for comparar as tabelas, é os Estados Unidos, tá? Se a gente for levar ali em consideração do PIB per capita não dá, né? Per capita, ali no gráfico que está na página 36, é a cidade de Luxemburgo, tá? E o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Nós temos cidades aqui no Brasil que se destacam em relação a esse índice, não como mundialmente falando, mas a gente está falando da nossa realidade aqui, né? Isso, Luxemburgo. Está perguntando se Luxemburgo fica na Noruega? Ah, não lembro. Maiara, salva-me. Você lembra se Luxemburgo é na Noruega? Também não lembro, não. Tá?
Vou deixar no vácuo aí, porque eu não lembro. Mas eu acho que é. Quase certeza. E, tá, você colocou na ordem que estava ali, João. Ô, Antônio, agora entendi. PIB per capita Luxemburgo e IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na Noruega. Exatamente, país, tá certo. Eu que dei bobeira aqui agora. E ele fala, com base nessas afirmações apresentadas até então, o que é possível afirmar sobre as condições de vida no país indicado no item C, que seria na Noruega? Ele fala aí, deixa eu conseguir baixar para vocês, que a Camila, Oi? Luxemburgo é um país. Sim. Ele fala aqui que Luxemburgo é um pequeno país rodeado pela Bélgica, França e Alemanha. Beleza, localizei na minha cabeça aqui, eu sei onde fica assim, meu amor. Obrigado. O prof deu um branco aqui. Geografia não é meu forte. Eu tenho ali, ó, na Noruega ele fala que a renda per capita é alta, tá? Alta. Rendimento por pessoa, o ganho. E a população tem acesso a serviços de saúde e educação de excelente qualidade, tá? Então, isso mostra que a população, além de ser altamente instruída, tem ganhos aí, né, que são bem favorecidos para eles. A número 2, ele fala, considerando a definição de IDH em 4 níveis, de baixo a muito baixo, o que é possível afirmar sobre o IDH do Brasil? Apresentado aí, o IDH do Brasil ele é alto, né? Que ele está em torno de 0,759. Mas, se a gente for ver em relação a todos os países, a posição que o Brasil está aí nessa tabela de 2018, já saiu a de 2019, o Brasil baixou um pouquinho ainda, 79º, se eu não lembro se é assim que fala, o Brasil está ocupando aí uma posição não muito favorável, né? Ou seja, o índice de desenvolvimento humano não está de forma adequada, mesmo assim é considerado alto. Nós temos cidades aqui no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, onde eu tenho registro de IDH, em algumas pesquisas que eu fiz, de 0,85, 0,84. Isso demonstra que aquela região, aquele município, frente a uma qualidade de vida, pensando em qualidade de vida, demonstra isso à sua população. Então, a população que reside em determinados municípios, por exemplo, o que me lembra agora é Florianópolis, tem um IDH muito alto, ali em Santa Catarina, né? E tem qualidade de vida. Então, a população é servida dentro dos serviços que o governo ali, o município, oferece para eles, é de qualidade. Então, o IDH deles é alto, frente, porque geralmente, para levar em consideração o IDH, a gente tem que fazer os estudos ali de educação e saúde. Beleza, galerinha? Eu acho que vai dar tempo. Não vai dar tempo. Acabou de dar o tempo aqui. Então, semana que vem nós vamos estar aí apenas com as atividades avaliativas e eu coloquei como conteúdo para as atividades avaliativas os 3 capítulos da nossa apostila, que eles estão bem simples, né? E a forma que eu coloquei os exercícios, vocês vão conseguir desenvolver, fora levando em consideração que a gente vai estar de plantão, né? Se eu não me engano, nós vamos estar de plantão para estar aí tirando as possíveis dúvidas se vocês tiverem. Beleza, galera? Tem alguma consideração para fazer para a prof aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Quem cala consente, hein? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente vai se ver. Alguns eu vejo, outros não, que eu sei que nem todo mundo entra, só aqueles que tiverem dúvida. E eu desejo boa sorte para a semana que vem, para vocês terem sucesso, como vocês tiveram nesses trabalhos avaliativos passados. Beijão aí no coração de vocês e até semana que vem. Maiara, 4 horas. Beijo.